Vamos então introduzir o nosso conhecimento, a fisiologia do sistema gastrointestinal, ou fisiologia do sistema digestório, e para isso nada melhor do que a gente começar fazendo uma breve revisão anatômica do sistema digestório. Bom, a alimentação é então essencial para a vida. Por ela são fornecidos substratos energéticos para as nossas células. No entanto, para isso é preciso quebrar as macromoléculas que colocamos em nossa boca em moléculas que sejam suficientemente pequenas para serem absorvidas pelas nossas células. Esse processo de quebra das macromoléculas em moléculas menores ou micromoléculas é então chamado de processo de digestão. E a passagem dessas micromoléculas do tubo digestório para o meio interno do nosso corpo, ou seja, tudo aquilo que ocupa o espaço extracelular, é denominado de absorção. E desse modo, então, os órgãos que realizam o processo de digestão e absorção são conjuntamente chamados de sistema digestório ou pertencentes ao sistema digestório. Sistema esse que pode ser dividido em dois grupos. O trato gastrointestinal, que compreende um tubo que tem início na boca e termina no reto, no ânus, e os órgãos acessórios, que como o próprio nome diz, são acessórios, isto é, complementares ao processo de digestão, o que inclui os dentes, a língua, as glândulas salivares, o fígado, o pâncreas, a vesícula biliar, isto é, auxiliam no processo de quebra, de digestão. Bom, compreende o trato gastrointestinal, a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Aqui a gente está vendo uma vista anterior. E uma vista lateral a gente também pode observar aqui a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Juntos, esses órgãos constituem um tubo que possui um comprimento total variando de 5 a 7 metros em uma pessoa viva. Isso porque uma pessoa viva possui tônus muscular. Já um cadáver pode possuir um comprimento de 9 a 10 metros. Isso porque já não há mais tônus desse tecido. Bom, do esôfago até o ânus, esse tubo possui um revestimento em 4 camadas. Da mais interna para a mais externa, nós temos então a túnica mucosa, sendo esta a mais interna, a túnica submucosa, a túnica muscular e a túnica mais externa, a túnica serosa ou adventícia. A túnica mucosa é então responsável pelo revestimento interno do trato gastrointestinal. É constituída por um epitélio que entra então em contato direto com o alimento, uma lâmina própria, que é constituída de tecido conjuntivo frouxo, e uma camada de músculo liso, a lâmina muscular da mucosa, certo? Então, epitélio, lâmina própria e lâmina muscular da mucosa. Como veremos adiante, várias células constituem esse epitélio da mucosa. Dentre elas, células absortivas, células exócrinas,
que secretam muco para lubrificar o alimento que passa no tubo, e células endócrinas, que em conjunto são denominadas de células enteroendócrinas. A lâmina própria já é rica em vasos sanguíneos e linfáticos, que então transportam os nutrientes absorvidos pelo epitélio. E a lâmina muscular contribui para a formação de pregas, a contração contribui para que as células epiteliais sejam expostas em totalidade ao conteúdo presente no lúmen. Então, entre a túnica mucosa e a túnica muscular, há então a presença de uma túnica submucosa. Essa branca aqui, ó, percebe? Constituída então por um tecido conjuntivo frouxo, e como você pode observar, há também muitos vasos sanguíneos e a presença de um plexo, que é o plexo submucoso, também chamado de plexo de Meissner, que corresponde à parte do sistema nervoso enteral. A túnica muscular, então, é constituída por um músculo circular e um músculo longitudinal, que são inervados pelo plexo mioentérico, ou plexo de Auerbach. Esses plexos, então, o plexo submucoso, bem como o plexo mioentérico, controlam, então, o tônus da musculatura da camada ou da túnica mucosa, bem como a musculatura da túnica muscular, além de controlarem também as glândulas submucosas e endócrinas que compõem o epitélio da túnica mucosa. Lembrando que esses músculos são músculos lisos, certo? Então, o controle aqui é involuntário. Contração essa que contribui para a decomposição mecânica do alimento, mistura e impulsão ao longo do trato gastrointestinal, isto é, a motilidade ao longo do TGI. A túnica serosa ou adventícia é constituída por tecido conjuntivo frouxo e epitélio simples pavimentoso. Esse epitélio é também chamado de epitélio visceral ou peritônio visceral, uma vez que recobre os órgãos da cavidade peritoneal. Essa túnica serosa é então recoberta por um líquido lubrificante rico em eletrólitos e também leucócitos que protegem os órgãos abdominais do atrito, e o esôfago é o único órgão do trato gastrointestinal que não é envolvido por uma túnica serosa. Ele é envolvido apenas pelo tecido conjuntivo frouxo. Bom, o peritônio, palavra que deriva do grego peri, que significa ao redor, e do grego teinen, que significa cobrir ou estender, isto é, aquele que recobre ou se estende pela cavidade interna do abdômen, é então a maior membrana serosa do corpo, sendo constituído por um epitélio simples, pavimentoso, também chamado de mesotélio. Na respectiva imagem, nós temos então um corte sagital, onde nós podemos observar então o peritônio parietal, que reveste a cavidade abdominal, e o peritônio
visceral, que recobre alguns órgãos dessa cavidade abdominal. E entre o peritônio visceral, que está aderido à face externa dos órgãos, e o peritônio parietal, há a presença de uma cavidade, sendo esta denominada de cavidade peritoneal, sendo então preenchida com um líquido lubrificante. Em algumas áreas, entre o peritônio visceral, que recobre os órgãos, e o peritônio parietal, há a presença de algumas pregas de gordura que possuem vasos sanguíneos, linfáticos e também são inervados. Essas pregas são chamadas de omento. E existem 5 principais pregas: o omento menor, o omento maior, o mesocolo, o mesentério e o ligamento falciforme, que a gente não consegue observar na respectiva imagem. O aumento maior, como a gente pode observar na vista frontal e depois numa vista lateral, ele se origina da curvatura gástrica maior e também do duodeno e recobre toda a porção anterior de praticamente todo o intestino delgado. Na vista lateral você pode observar que ele situa-se na porção então ventral, anterior, à frente de todo o intestino delgado, percebe? Na próxima imagem, a gente vai observar o omento menor, que de certa forma tem uma função de sustentação do estômago e também do duodeno, percebe? Então ela se origina na face inferior do fígado e se insere aqui na curvatura gástrica menor. O mesentério situa-se entre as alças intestinais de jejunum e ilho, que correspondem ao intestino delgado, e inserem-se na parede posterior do abdômen. E na próxima imagem a gente pode observar aqui, o chamado ligamento falciforme entre o lobo esquerdo e o lobo direito do fígado. Bom, a boca ou a cavidade oral é formada por paredes que envolvem as bochechas, as paredes laterais, o teto, palato duro e palato mole, e o assoalho, que é constituído pela língua. As bochechas são constituídas por uma mucosa de epitélio pavimentoso não queratinizado, e externamente por pele, e entre a pele e a mucosa por tecido muscular, o músculo bucinador, responsável pela sucção. Os lábios são estruturas carnosas que circundam a cavidade oral e possuem um músculo orbicular da boca, sendo também revestido internamente por uma mucosa. Tanto o músculo bucinador quanto o orbicular da boca ajudam a manter o alimento dentro da boca, não deixando escapar alimento. Note ainda que os lábios, tanto o inferior quanto o superior, são fixados à gengiva por uma prega, sendo esta denominada de frênulo do lábio superior e embaixo o frênulo do lábio inferior. Na abertura entre a cavidade oral e a parte oral da faringe encontram-se as fauces, isto é, a passagem entre uma cavidade e outra.
O palato é o teto que separa a cavidade oral da cavidade nasal. O palato duro corresponde aos 2/3 anteriores, sendo formado pela maxila e pelo osso palatino, e o palato mole, a parte posterior, é constituída por um tecido muscular e mucoso. No palato mole, você pode observar que há um processo cônico, sendo este denominado de úvula palatina. Este, durante a deglutição e conjuntamente com o palato mole, se elevam durante a deglutição para impedir a passagem de alimento da cavidade oral para a parte nasal da faringe. Logo após as fauces estão as tonsilas palatinas, antigamente chamadas de amígdalas. Esse tecido é uma massa linfóide rica em leucócitos. Nessa imagem frontal, nós podemos observar ainda o frênulo da língua e a abertura dos ductos das glândulas submandibulares. Percebe? Logo aqui na base do frênulo da língua. Bom, as glândulas salivares, como o próprio nome diz, liberam diariamente uma faixa de 1.000 a 1.500 ml de uma solução denominada de saliva, palavra que deriva do latim e significa suco da boca. É uma substância rica em sais. É constituída por 99,5% de água, 0,5% de solutos e possui um pH ligeiramente ácido, de 6,35 a 6,85. Esse líquido ajuda então a manter a boca úmida, lubrificada e a dissolver e iniciar o processo de decomposição dos alimentos. A própria mucosa da boca, bem como da língua, possui glândulas que se abrem direto ou indiretamente na cavidade oral, liberando uma pequena quantidade de saliva. No entanto, contribuem pouco para a quantidade total de saliva. Essas glândulas são denominadas de glândulas salivares menores, o qual inclui as glândulas labiais, as glândulas da bochecha, as glândulas palatinas e linguais. A maior parte da saliva é secretada pelas glândulas salivares maiores, que encontram-se fora da cavidade oral, mas que por meio de ductos despejam a saliva dentro da cavidade oral. Essas glândulas são as glândulas parótidas, as glândulas submandibulares e sublinguais. Na respectiva imagem, nós podemos observar aqui uma vista inferior e uma vista lateral. Tá? Na vista lateral, então, de superior para inferior, nós temos as glândulas parótidas, que situam-se entre a pele e o músculo masséter e secretam saliva na cavidade oral pelo ducto parotídeo. Percebe aqui, ó, a setinha em amarelo? Esse aqui é o ducto parotídeo e aqui as glândulas parótidas. Há também as glândulas submandibulares, que encontram-se no assoalho da cavidade oral, medial e inferior à mandíbula, e liberam seu conteúdo na cavidade oral pelo meio dos ductos submandibulares, aqueles que nós vimos anteriormente, logo na base do frênulo da língua. E temos também as glândulas sublinguais, que encontram-se superior
e anteriormente às glândulas submandibulares. Os impulsos parasimpáticos para essas glândulas se dão pelo nervo facial e glossofaríngeo. Bom, assim como as glândulas salivares, a língua também é um órgão acessório, sendo esta constituída por músculo esquelético e recoberta por uma mucosa, formando assim o assoalho da boca, né? O assoalho da cavidade oral. Nas próximas figuras, nós temos vários ângulos de visualização da língua: anterior, vista lateral, com a presença de músculos, sem a presença de músculos, vista posterior, inferior e também superior. Na vista lateral, com a presença dos músculos, a gente pode observar aqui que a língua, então, fixa ao osso hioide, ao processo estiloide do osso temporal e também à mandíbula. Os músculos extrínsecos da língua são o hioglosso, o estiloglosso, certo? E aí, respectivamente, de acordo com a sua inserção, certo? Então, o hioglosso, porque insere-se na língua e no osso hioide, estiloglosso, porque se insere no processo estiloide e na língua, palatoglosso, porque se insere no palato e na língua, e genioglosso, pois se insere na mandíbula, certo? Então, esses músculos deprimem a língua, movem lateralmente a língua, no caso do hioglosso e do estiloglosso, e movem superiormente a língua, no caso do palatoglosso. Nós podemos observar também que as duas metades simétricas da língua são separadas por um septo mediano, e a gente pode observar também aqui na vista inferior os ductos das glândulas submandibulares e o freno lingual, certo? Esse freno lingual, quando curto, pode gerar uma condição denominada de anquiloglossia, a famosa língua presa, né, que pode levar a um comprometimento da fala. Bom, o dorso e as laterais da língua são preenchidos por papilas que possuem canalículos gustatórios com quimiorreceptores para o paladar. Se a gente aumentar a resolução, a gente pode observar então as papilas fungiformes, certo? Aqui uma vista superior e aqui um corte da língua no plano sagital. Então, papilas fungiformes, papilas filiformes em formatos de fios, né, fininhas, e papilas circunvaladas, percebe? E na região lateral da língua, nós temos as papilas folhadas. Essas papilas circunvaladas, elas possuem os chamados canalículos gustatórios, onde estão a presença de células gustatórias, certo? E na membrana basolateral dessas células encontram-se neurônios sensitivos primários da gustação, né? Que são os quimiorreceptores primários que levam a informação para interpretação no sistema nervoso central. Os dentes também são órgãos acessórios no processo de digestão e estão inseridos nos processos alveolares da maxila e também da mandíbula. No adulto, a dentição permanente é constituída por 32 dentes responsáveis então pela trituração do alimento. Então, na arcada superior, nós temos o dente incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro molar, segundo pré-molar, primeiro molar, segundo molar, terceiro molar. E na arcada inferior nós temos a mesma coisa, né? Então, incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro pré-molar, segundo pré-molar, primeiro molar, segundo molar e terceiro molar, também chamado de dente do siso,
certo? Então os dentes trituram o alimento e o misturam com a saliva, formando assim o bolo alimentar. Quando deglutido, esse bolo então sai da parte da cavidade oral e entra na parte oral da faringe e depois para a parte laríngea da faringe. E posteriormente entra então no esôfago. Esôfago, que é um tubo muscular, então, que se inicia logo após a parte laríngea da faringe. Ele encontra-se anteriormente à coluna vertebral e posteriormente à traqueia. Ele atravessa o diafragma por uma abertura chamada de hiato esofágico e termina na parte superior do estômago. O esôfago é inervado pelos nervos laríngeos recorrentes e também por ramos do nervo vago. E você pode observar que ele é um tubo comprido, ele possui aproximadamente 25 centímetros de comprimento. Sua principal função é secretar muco, transportar o alimento. No entanto, ele não produz enzimas digestivas e também no esôfago não há absorção de nutrientes. No próximo slide, nós podemos observar a estrutura histológica do esôfago por meio de um corte transversal. Temos então a camada mucosa, a submucosa, a presença de algumas glândulas mucosas na camada submucosa e também a presença de nódulos linfáticos na camada submucosa. Temos depois a camada muscular externa, constituída por músculo circular internamente e externamente por músculo longitudinal. E depois nós temos a túnica adventícia. Bom, entre a passagem da parte laríngea da faringe e o esôfago, há um anel de músculo liso, o músculo cricofaríngeo, que controla a entrada de alimento no esôfago. Este é então o esfíncter esofágico superior. E a elevação da laringe no momento da deglutição relaxa essa musculatura, permitindo assim a passagem de alimento. Com o alimento no esôfago, no tubo, uma série de contrações da região superior para inferior, então impulsionam o alimento. Essas contrações são denominadas de peristalse ou movimentos peristálticos. Elas então impulsionam o alimento em direção ao estômago. Na parte superior, na parte inferior do esôfago, logo acima do diafragma, há um ligeiro estreitamento constituído por músculo liso, sendo este então o esfíncter esofágico inferior, sendo também chamado de esfíncter gastroesofágico ou esfíncter cardíaco, que também relaxa no momento da deglutição. O estômago é a parte mais distensível do trato gastrointestinal, podendo acomodar até 6,4 litros. Ele conecta o esôfago ao duodeno. Olha só, quando nós fazemos uma refeição, um almoço, por exemplo, o alimento que ingerimos não pode ser absorvido com a mesma velocidade da nossa ingestão. Desse modo, então, o estômago funciona como um reservatório que realiza mistura e digestão do alimento. E dessa forma, transfere gradativamente esse alimento para o duodeno. Ele possui uma forma de J, como você pode observar, cujo a concavidade é chamada de curvatura gástrica
menor, lembrando que esta é uma vista anterior, tá? E a convexidade, chamada de curvatura gástrica maior. O estômago pode ainda ser dividido em cárdia, que é essa abertura superior logo após a entrada do alimento pelo esôfago. Após a cárdia, nós temos o fundo gástrico, a parte central é o corpo e na sequência nós temos a parte pilórica, que pode ser dividido em 3 partes. A primeira é o antro pilórico, depois disso nós temos o canal pilórico e o piloro, onde há a presença do esfíncter piloro, um anel de musculatura lisa entre o piloro e o duodeno. Além disso, todo o estômago é revestido externamente por uma túnica serosa e por 3 camadas musculares. De fora para dentro, nós temos então músculo longitudinal, circular e musculatura oblíqua. E internamente, há a presença de pregas mucosas. A irrigação sanguínea provém do tronco celíaco e a inervação parasimpática é oriunda do vago e simpática do gânglio simpático celíaco. A parede do estômago envolve as mesmas camadas que nós já vimos lá atrás. Então, células mucosas superficiais, lâmina própria, célula mucosa do colo, células parietais, células principais, células gástricas, células glandulares, a presença de vasos sanguíneos e linfáticos na lâmina própria. Na camada submucosa também a presença de vasos sanguíneos e linfáticos. Posteriormente nós temos a camada muscular com sua respectiva musculatura circular, com sua respectiva musculatura oblíqua, musculatura circular e musculatura longitudinal, como mencionado anteriormente, e o plexo mioentérico responsável pela contração dessa musculatura. As células da superfície mucosa secretam líquido alcalino contendo mucina, muco. As células mucosas do colo secretam um fluido ácido contendo mucina. As células parietais secretam um fator intrínseco e ácido clorídrico. A célula principal secreta pepsinogênio e lipase gástrica, e as células G, um tipo de célula enteroendócrina, secreta gastrina na circulação. No estômago, a mistura do alimento com as secreções gástricas gera como produto o quimo, que é um caldo, um suco. Normalmente, o esfíncter piloro permanece fechado, mas não totalmente. Desse modo, ele permite uma certa passagem de quantidade de alimento para o duodeno. Aquilo que não consegue ultrapassar o esfíncter piloro, então retorna para o estômago, que então armazena e continua misturando essa substância, o quimo. Desse modo, o esvaziamento do estômago se dá de forma gradativa. No estômago, a digestão proteica é realizada por uma enzima chamada de pepsina, que é liberada em sua forma inativa, ou pepsinogênio, e os triglicerídeos, ou seja, os lipídios, são digeridos pela lipase gástrica, que possui a capacidade de quebrar lipídios de cadeia curta
e média, isto é, até 12 átomos de carbono em sua cadeia hidrocarbonada. A principal função do estômago não é a absorção, uma vez que sua parede gástrica é impermeável a boa parte dos alimentos. No entanto, no estômago ocorre a absorção de água, de eletrólitos, de alguns fármacos e também de etanol. Os ácidos graxos de cadeia longa são lisados pela lipase pancreática e também pelos sais biliares. Bom, o quimo então segue para o intestino delgado, cujo seu primeiro órgão é o duodeno. E a digestão no intestino delgado então depende de 3 órgãos acessórios: o fígado, o pâncreas e a vesícula biliar. Esses 3 órgãos secretam os seus produtos, alguns de seus produtos, diretamente no duodeno. As secreções do fígado são conduzidas do lobo esquerdo pelo ducto hepático esquerdo, do lobo direito pelo ducto hepático direito. Esses dois se anastomosam, formando o ducto hepático comum, que por sua vez se anastomosa com o ducto cístico, que é oriundo da vesícula biliar, formando assim o ducto colédoco. O conteúdo exócrino do pâncreas é conduzido pelo ducto pancreático e pelo ducto pancreático acessório, né? Ducto de Sartorini, sendo este o ducto pancreático acessório, e ducto de Wirsung, o ducto pancreático. Na maioria das pessoas, o ducto pancreático se une com o ducto colédoco para formar a ampola hepatopancreática ou ampola de Vater, que por sua vez se abre no duodeno. As células acinares do pâncreas correspondem a 99% de sua massa, sendo esta a porção exócrina do órgão que secreta o suco pancreático, um líquido translúcido constituído por água, sais, bicarbonato de sódio e enzimas, dentre elas a tripsina, a amilase, a quimiotripsina, a carboxipeptidase, a elastase, a lipase pancreática, as ribonucleases e as desoxirribonucleases. Bom, quando o quimo entra no duodeno, as células enteroendócrinas do epitélio duodenal liberam um hormônio chamado de colecistocilina. Esse hormônio é liberado então na circulação e estimula a contração da vesícula biliar e o relaxamento do esfíncter de Oddi, que é o esfíncter da ampola hepatopancreática, liberando assim a bile, que contribui para a emulsificação, isto é, para a mistura e a absorção dos lipídios. Além disso, o fígado tem uma série de outras funções, é claro, só que a gente vai discutir isso em um conteúdo à parte, tá? Bom, a maior parte da absorção então acontece no intestino delgado devido ao seu comprimento e área. Ele começa lá no esfíncter piloro, tem aproximadamente 2,5 cm de diâmetro e 3 metros de comprimento. Ele é constituído de 3 segmentos. O primeiro deles, o duodeno, seu nome vem de sua medida, 12 dedos, que dá aproximadamente 25 centímetros. O jejuno, que possui aproximadamente 1 metro e ocupa
principalmente, mas não exclusivamente, o lado esquerdo da cavidade abdominal, e o ilho, que possui aproximadamente 2 metros de comprimento, encontra-se principalmente do lado direito da cavidade abdominal e se liga ao intestino grosso por um esfíncter de musculatura lisa denominado papila ileal. A irrigação sanguínea do intestino delgado provém da artéria gastroduodenal e da artéria mesentérica superior, e a inervação é proveniente do nervo vago. A parede interna do intestino delgado é constituído praticamente toda a sua trajetória de pregas circulares, o que aumenta a área de absorção do intestino. Se a gente aumentar a resolução, nós vamos perceber que histologicamente o intestino delgado possui as mesmas camadas já mencionadas anteriormente: camada mucosa, submucosa, muscular e serosa. As principais células do epitélio são as células absortivas, as células caliciformes, as células enteroendócrinas e as células de Pannet. As células enteroendócrinas podem ser de 3 tipos: as células S, que secretam secretina, as células CCK, que secretam o hormônio colecistocinina, e as células K, que secretam o peptídeo insulinotrópico glicose dependente. As células de Pannet secretam uma lisozima, uma enzima com função bactericida, o que ajuda na fagocitose pelas células de Pannet. A lâmina própria é repleta de vasos sanguíneos e vasos linfáticos, no caso, o vaso quilífero, por onde os nutrientes entram na circulação. Aproximadamente 90% da absorção dos nutrientes é realizada no intestino delgado. Os outros 10% é realizado no intestino grosso e também no estômago. No intestino delgado, a camada muscular desenvolve um tipo de movimento ou de peristalse denominada de complexo motor migratório, que movimenta lentamente o quimo até o fim do ilho, o que pode levar de 90 a 120 minutos. O intestino grosso tem aproximadamente 1,5 m de comprimento e 6,5 centímetros de diâmetro. Ele se estende lá do final do ilho, da papila ileal, que possui um esfíncter de musculatura lisa chamada válvula iliocecal, até o ânus. O intestino grosso é dividido em 4 regiões principais. A primeira delas é o ceco, uma bolsa situada inferiormente à válvula iliocecal, que possui um tubo contorcido de aproximadamente 8 centímetros, chamado de apêndice vermiforme, um tecido com alta concentração de nódulos linfáticos. A chamada apendicite é uma inflamação desse órgão e é caracterizada por dor, febre alta e uma leucocitose, principalmente de neutrófilos. O ceco se funde a um longo tubo, sendo este denominado colo, sendo a primeira porção denominada de colo ascendente, a segunda porção de colo transverso e a terceira descendente, colo descendente. E posteriormente nós temos o colo sigmoide. Tanto o colo ascendente quanto o colo descendente
são retroperitoneais. A gente pode observar aqui uma vista anterior e uma vista posterior. Percebe que o peritônio encontra-se anteriormente, enquanto o cólon descendente e ascendente encontram-se posteriormente a esse peritônio. Percebe? Além disso, a curvatura entre o cólon ascendente e o cólon transverso é denominada de flexura cólica direita ou hepática, porque encontra-se logo abaixo do fígado, enquanto a curvatura ou a ligação entre o colo transverso e o colo descendente é denominada de flexura cólica esquerda ou esplênica, porque situa-se abaixo do baço. Os últimos 20 centímetros do intestino grosso compreende o reto, e os últimos 3 ou 2 centímetros o canal anal, cuja sua abertura é chamada de ânus. O canal anal é protegido por um músculo esfíncter interno do ânus, musculatura lisa, involuntária, portanto, e externamente pelo músculo esfíncter externo do ânus, tá? Aqui não é interno não, aqui é externo do ânus, que portanto é um músculo esquelético e portanto é voluntário, tá? Aqui também não está correto, é um músculo voluntário, a gente controla ele. Histologicamente, o intestino grosso é constituído pelas mesmas camadas que nós vimos ao longo desta aula, pela camada mucosa, pela camada submucosa, pela camada muscular e pela túnica adventícia ou camada serosa, e também há a presença de células absortivas, células caliciformes, de glândulas intestinais, da lâmina própria, com seus respectivos vasos sanguíneos e vasos linfáticos. E no intestino grosso ocorre principalmente a absorção de água, certo? O objetivo dessa aula foi apenas fazer uma breve revisão anatômica do sistema gastrointestinal e a gente vai aprofundar agora na função nas aulas de fisiologia, beleza? Se você quiser estudar melhor, as respectivas referências foram usadas para a elaboração desse conteúdo.